Olá, bom dia a todos, bom dia Rio Grande do Sul, 11 horas e 39 minutos, hoje é segunda-feira, dia 18 de julho, violência contra a mulher. Esse é o destaque do Lucas Abate, é sobre mulheres que foram mortas em Gravataí e Cachoeirinha, na região metropolitana de Porto Alegre. Lucas Abate, uma triste notícia, mas infelizmente nós temos números que assustam e preocupam o número de mulheres vítimas de violência. Lucas, bom dia. Isso, André. Bom dia para ti, para todo mundo que nos acompanha. Dentro dos indicadores da criminalidade, é o crime que mais tem crescido no Rio Grande do Sul. Eu falo dos casos de feminicídio. E essa triste estatística, André, ganha mais elementos a partir desse final de semana. 3 mulheres, eu disse 3 mulheres foram assassinadas desde sábado. 2 casos que aconteceram em Gravataí e um agora pela manhã em Cachoeirinha. Daqui a pouco eu volto com os detalhes desses crimes de feminicídio que aconteceram na região metropolitana. Até já, Lucas. E você vai ver daqui a pouco, tem a previsão do tempo do frio para o calor. É a gangorra térmica voltando para o estado. Nós vamos ao rápido intervalo e em instantes tem a previsão completa do tempo. É um rápido intervalo, como eu disse, voltamos com muitas notícias para você. Até já, fique aí. Muito bem, já estamos de volta com o SBT Rio Grande, agora 11 horas e 45 minutos. Eu tenho um recado importante para você. Chega aqui e me conta, qual foi a última vez que você fez um check-up para verificar a sua saúde? Prevenir é sempre o melhor caminho. Os exames de prevenção te ajudam a identificar problemas iniciais para evitar algo mais sério. E para isto, é importante contar com o parceiro certo. Com a IBCM, além de cuidar da sua saúde, você não paga taxas de exames e consultas, sabia? É verdade. Com o plano de saúde da IBCM, você paga a mensalidade, que é mensal, sem taxas extras e tem acesso a diversas especialidades médicas, como odontologia, além de terapias, fono e fisioterapia. E mais, o valor não muda conforme a idade, o que torna mais fácil cuidar da saúde de toda a família. E falando em prevenção, fale com a IBCM hoje mesmo e cuide de você. Por isso, chame no WhatsApp que está aparecendo aqui na tela, que a equipe da IBCM vai retornar logo para você. IBCM, o plano de saúde feito para o servidor público municipal e estadual. E atenção, atenção, mais um caso de violência. Aliás, mais de um caso de violência. A violência contra a mulher. A polícia investiga a morte de um casal assassinado a tiros em Gravataí. E o principal suspeito do crime é o ex-companheiro de uma das vítimas. As imagens de câmeras de segurança divulgadas mostram o carro do suspeito pouco antes do crime. Por isso nós vamos conversar com o Lucas Abate, que tem informações. Lucas, uma tragédia. 3 casos no final de semana de feminicídio, Lucas. E 2 desses casos, André, aconteceram em Gravataí durante o final de semana e hoje pela manhã mais um caso em Cachoeirinha. Esse primeiro caso, que foi registrado na madrugada de sexta para sábado, André, vitimou um casal, a Kathleen Mota, de 25 anos, e o atual namorado dela, o Robson Fernanda Ávila, de 22 anos, que haviam assumido o relacionamento há pouco tempo, estavam há pouco tempo nesse relacionamento, e nesta madrugada tiveram a casa invadida pelo ex-companheiro da Kathleen, que não aceitava o fim do relacionamento. Essas imagens, André, que foram divulgadas pela polícia, mostram o que seria o carro desse suspeito, o principal suspeito que está foragido, indo até o local do crime e auxiliar a polícia bastante nessa investigação. O que aconteceu até algumas horas antes, André, desse assassinato, dessa morte do casal? Esse homem que está foragido mandou algumas mensagens para uma amiga da Kathleen, dizendo para ela buscar a criança em casa. Kathleen tinha uma menina, uma filha de apenas 8 meses de idade, pedindo para ela ficar com a criança, pois ele tinha alguns assuntos a resolver com a mãe. O assunto, André, a gente viu bem, era na verdade matar ela e o atual companheiro. Nós conversamos hoje pela manhã com a delegada Fernanda Generali, que está investigando o caso, e ela nos conta sobre o histórico de violência desse casal. Ela tinha já algumas ocorrências no ano de 2020 contra ele por ameaça.
Ela, na época, havia solicitado as medidas protetivas de urgência, mas retomou o relacionamento naquela época, né, entre 2020 e 2021. E a mais recente, então, é agora de junho desse ano. Em junho desse ano, ela fez novamente um registro de ocorrência de ameaça e de lesões corporais, que ele teria ido até a residência dela, eles teriam entrado em discussão, porque eles ainda conviviam em razão da filha em comum. Ela tinha medidas protetivas, então, vigentes contra ele. Depois desse registro de 13 de junho, não tínhamos mais nenhum relato de que ele tivesse voltado a procurar ela ou descumprido, eventualmente, as medidas. 11h49, o Lucas Abate detalhando para a gente um dos 3 casos de violência contra a mulher nesse final de semana. 2 que aconteceram em Gravataí e 1 em Cachoeirinha. Foi na sexta, teve no sábado e agora no amanhecer desta segunda-feira. Lucas, a Kathleen estava com o namorado na casa dela e ela tinha um bebê de 8 meses, né, em comum com o suspeito. Só para a gente compreender bem, a criança não estava com ela, estava com uma outra pessoa, correto? Por sorte, André, a bebê estava com a avó materna no momento do crime. E até o suspeito, o assassino da Kathleen e do namorado, horas antes havia mandado uma mensagem para uma outra pessoa, que é a madrinha da criança, pedindo para ela buscar a criança na casa. Ela suspeitou, ficou bastante nervosa, tentou contato com a Kathleen, avisando ela que algo poderia acontecer, não conseguiu contato. Ela não conseguia sair do trabalho, também pediu para uma amiga que mora perto ir até a casa, André. E o que aconteceu no momento que essa amiga foi até a casa? Ela viu o carro do suspeito parado na frente da residência. Então ela ficou com medo, deu mais uma volta na quadra e quando ela retornou, o carro não estava mais lá. Ou seja, provavelmente nesse intervalo em que a amiga dava uma volta na quadra, foi quando aconteceu esse assassinato, quando a Kathleen e o atual namorado foram mortos pelo ex-companheiro dela, a criança que, por sorte, André, não estava na residência. A Kathleen, e até uma curiosidade, André, é que esse ex-companheiro dela, suspeito do crime, também era voluntário em um grupo de resgate de Gravataí, que atua, um grupo muito conhecido que há anos atua em Gravataí. A Kathleen e o ex-companheiro eram desse grupo de resgate. E nós conversamos com o presidente do grupo, que nos conta como era a Kathleen no dia a dia, como era esse serviço voluntário que ela prestava para a população de Gravataí. Ela sempre se mostrou uma pessoa, assim, bem familiar, uma pessoa bem para cima. Ela é uma pessoa que realmente, quando ela entrou para a instituição, ela demonstrou a vontade, né? Como nós somos uma instituição voluntária, que nosso objetivo é salvar vidas, ela se mostrou bem proativa nesse princípio da profissão dela como técnica de enfermagem. E não somente nos atendimentos, né? A Kathleen se envolveu em ações sociais também, com marmitas solidárias da cidade de Cachoeirinha, que a nossa instituição Grave participa. Então, não só o atendimento de emergência, mas ela também buscou auxiliar a comunidade em ações sociais também. 11h51, tá aí da imagem a Kathleen com o atual namorado, tá? Com o atual namorado. Os 2 que morreram foi no amanhecer, na madrugada de sexta para sábado. Eles foram mortos a tiros e o principal suspeito, pelo que tudo indica, é o ex-namorado da Kathleen, o ex-companheiro que não aceitava, mais um caso, né, de não aceitar o fim do relacionamento. Só que especificamente nesta relação, pelo que se sabe e pelo que disse a delegada, Lucas, já tinha aí um histórico, inclusive com medida protetiva, Lucas. Um primeiro pedido que aconteceu em 2020, quando esse casal se separou pela primeira vez. Ela teria feito esse pedido de medida protetiva por conta das ameaças, depois reatou o relacionamento e agora há pouquinho tempo, André, em junho desse ano, no mês passado, portanto há cerca de um mês, ela fez um novo pedido de medida protetiva de urgência, aí alegando não só ameaças, mas também uma situação de lesão corporal, que o homem teria ido até a casa dela para ameaçá-la. Agora, André, é importante a gente falar até que o suspeito, esse, era voluntário também, trabalhava, porque é algo sempre dito pelas autoridades, que o perfil o criminoso, o homem que comete feminicídio, na verdade, não tem um perfil muito específico. Pode ser uma pessoa que faz ações sociais, que trabalha, que é voluntário e
por trás de tudo isso, acaba cometendo um crime brutal, acaba se envolvendo em uma situação de violência doméstica. Então, por conta disso, é necessário permanecer atento a todos os detalhes, a todos os sinais de violência. Nesse caso específico, tinha uma medida protetiva de urgência, mas isso, infelizmente, não foi o suficiente para salvar, para manter a Kathleen viva, André. E esse não foi o único feminicídio do final de semana. A gente trouxe informação, foram 3. E o que aconteceu na madrugada seguinte até? Isso foi de sexta para sábado. De sábado para domingo, um casal, já com ele com 55, ela com 53 anos de idade, vida toda vivendo juntos, filhos adultos já, uma vida consolidada, sem nenhum registro de ocorrência, André. E aconteceu que o homem matou a mulher e cometeu suicídio logo em sequência, também em Gravataí. E o crime só foi percebido na manhã de domingo por um dos filhos do casal, que morava inclusive no mesmo terreno, como nos conta a delegada. Próximo às 11h15, ele teria ido chamar os pais na casa que eles moravam aos fundos e não obteve resposta. Diz que tentou chamar, ninguém respondeu. Aí ele olhou por um espaço na janela, viu a mãe deitada na cama, mas sem resposta, mesmo ele chamando. E aí nisso ele arrombou então a porta da residência e quando adentrou no local já viu que o pai então estava pendurado por uma corda, né, na cozinha. E nesse momento ele relata que foi direto até a mãe verificar como é que ela estava, preocupada, e viu então que ela já estava em óbito, provavelmente por arma branca, né, pelo uso de arma branca, de facas. Percebam como é muito triste 2 casos de feminicídio, os 2 em Gravataí. O primeiro de sexta para sábado, que nós contamos da Kathleen e do namorado, que foram mortos. Esse é vítima, tá? Esse é a vítima, tá aí a Kathleen, o principal suspeito, o ex-namorado dela. Um segundo caso de morte também em Gravataí, aconteceu do sábado para o domingo, mas aí já era um casal com mais idade. E daqui a pouco o Lucas vai contar pra gente um terceiro caso de feminicídio de domingo para segunda, no amanhecer dessa segunda-feira, em Cachoeirinha. Sendo que o pai do assassino foi que imobilizou o próprio filho até a chegada da polícia, e em seguida o Lucas vai contar pra gente. Lembrando, Lucas, que nós vamos falar daqui a pouco também sobre o desaparecimento de uma advogada de 29 anos, que saiu no sábado à tarde para caminhar em São Leopoldo e não foi mais vista, e em seguida a gente traz outros detalhes e informações. Até já, obrigado. Esse é o colega Lucas Abate, 11h56. Atenção para esta notícia aqui, porque pela primeira vez está disponível no Brasil a nova vacina contra a herpes zoster. Esta doença ela é popularmente conhecida como cobreiro e é provocada pelo mesmo vírus da catapora. Recentemente ficou conhecida após o cantor Justin Bieber ser diagnosticado com esta doença. O problema é que o imunizante ele não está disponível ainda pelo SUS. Na reportagem, a gente explica. Começou com uma dor insuportável no pescoço, depois se estendeu a uma das orelhas. Já fazia uns 3, 4 dias que eu estava com essa dor. Tomei banho, saí do banho e eu vi que o pescoço estava cheio de manchas vermelhas. Cíntia procurou a emergência de um hospital e veio o diagnóstico, herpes zoster. Ainda com muita dor, já no 8º dia do ciclo, ela conta que parte do rosto paralisou. Notei que eu comecei a virar a boca para o lado e o olho não fechar. A doença é popularmente conhecida como cobreiro. Ela gera irritação dolorosa e pequenas bolhas avermelhadas na pele. A infecção é causada pelo vírus da varicela zoster, o mesmo da catapora. Mais adiante, a partir da 5ª década de vida principalmente, ele pode reativar esse vírus em algumas partes específicas do corpo. Em alguns casos, ela provoca paralisia na face. Foi o que aconteceu com o astro da música pop, o cantor Justin Bieber. Ele foi diagnosticado com síndrome de Hansen-Hunt, que é herpes zoster do ouvido. Em junho, pelas redes sociais, o próprio artista detalhou como foi o diagnóstico. Ele disse que não estava conseguindo piscar, nem sorrir daquele lado do rosto. Justin precisou cancelar shows, inclusive o que tinha previsto no Brasil.
Pela primeira vez, já está disponível no Brasil a nova vacina contra a herpes zoster. O imunizante promete diminuir a chance da manifestação da doença e tem mais de 90% de eficácia. A vacina também pode contribuir para encurtar o tempo do vírus no organismo e diminuir sequelas, como a dor crônica. A vacina é muito segura. Essa proteção, ela se mostra efetiva logo no início da vacinação e ao longo dos anos, ou seja, na prevenção de episódios novos ou o primeiro episódio do herpes zoster. A vacina é aplicada em 2 etapas e indicada para pessoas com 50 anos ou mais, ou para acima de 18 para quem sofre de problemas de imunidade. Por enquanto, o imunizante só está disponível na rede privada. O valor passa dos R$1.000. Cíntia já viu melhora desde que iniciou sessões de fisioterapia. Já marquei mais 3 sessões de segunda-feira de fisioterapia para a semana que vem, para dar uma intensificada. Mas tem que ter paciência, não tem que dizer, né? Bom, vamos aguardar. Quem sabe em breve a gente já tenha pelo SUS, né, essa vacina. 11h59. Vamos falar do tempo porque a semana começou gelada. Neste momento, agora quase meio-dia, 11 graus é a temperatura aqui em Porto Alegre. Mas, quando se fala do tempo, tem mudança chegando. E o colega Guilherme Fadanelli vai contar pra gente direto da Serra. Se aqui faz 11 graus agora, eu imagino que na Serra é bem mais baixo do que 11 graus, não é mesmo, Fadanelli? Boa tarde. Tarde, olha só, eu tenho uma notícia para te dar, viu? Porque aqui pelos termômetros, temperatura de 13 graus em Caxias, bastante sol. Eu vou até sair um pouquinho aqui do quadro, André, pra gente poder mostrar um pouquinho. Olha só como é que tá o dia em Caxias do Sul. Vamos ver se a câmera pega melhor aqui. Se ela ajusta um pouquinho a luz ali para mostrar o céu azulzinho aqui em Caxias. Olha, André, bastante sol, não tem vento, mas amanhã foi bem fria aqui em Caxias, viu, André? A gente teve temperaturas bem baixas, abaixo dos 5 graus. Aqui em Caxias fez bastante frio no início da manhã, assim como em várias partes do estado. Agora, a notícia boa, André, voltando aqui para vocês, olha só, é que a gente deve ter uma tarde aí já um pouquinho mais quente no estado. O pessoal da Metsul nos enviou aqui algumas máximas da tarde de hoje. Olha só, lá em Santa Rosa, no noroeste do estado, André, pode chegar a 18 graus, assim como aqui em Caxias, viu? Em Pelotas, 14, Santa Maria, 15, Uruguaiana, 16 e em Novo Hamburgo, no Vale dos Sinos, 19 graus. Aí na capital, a gente também deve ter uma temperatura aí próxima dos 16, 17 graus de máxima na tarde de hoje e com bastante sol. Mas, como tu disse, né, André, vem mudança no tempo por aí, porque hoje já deve chegar a instabilidade aqui no estado. A gente deve ter, principalmente no norte e na Serra, a chegada de nuvens um pouco mais carregadas, podendo ter chuva por aqui. A terça-feira deve ser mais uma terça-feira iniciando aí com muito frio, uma terça-feira gelada, principalmente lá na zona sul do estado, André. São esses movimentos aí do inverno, né? Que a gente está tendo temperaturas bem baixas de manhã, um pouquinho mais agradáveis de tarde, e teve bastante chuva também no fim de semana. Vamos aguardar então. A gente vai ter, como disse o Fadanelli, a temperatura hoje não sobe muito, né, Fadanelli? Ficando aí em 16, 17, 18 graus. Né? E depois chegando a instabilidade de novo, chegando mais uma vez a chuva. Obrigado, Fadanelli. E por falar nisso, hein, Fadanelli, por falar em tempo, em condições climáticas, a gente vai falar agora sobre o drama dos caminhoneiros. Muitos caminhoneiros que estão presos nessa nevasca que acontece lá no Chile. A última informação é de que militares retiraram os motoristas que estavam dentro da Cordilheira dos Andes, onde há risco, portanto, de avalanches. Todos foram levados para locais seguros. Quem conseguiu sair da região comemora a volta ao Brasil. Na reportagem, a gente mostra em seguida para você. Portanto, Fadanelli, em seguida a gente vai atualizar porque é um período de neve, é um período de frio, estamos no inverno, sim, mas a quantidade de neve que caiu nas últimas semanas nessa região da Cordilheira dos Andes é que tem assustado e tem preocupado, né, muitas pessoas que estavam viajando, que estavam fazendo turismo. A gente teve, inclusive, caminhoneiros da Serra aqui, André, que também passaram por esse problema, que estavam fazendo a travessia e também ficaram presos lá nessa região por causa da nevasca.
Muito bem, mas daqui a pouco a gente vai trazer a reportagem contando os detalhes. Lembrando a Aline Schneider, que está na redação. Bom dia, Aline Schneider. Oi, André. Um amanhecer gelado hoje em todo o Rio Grande do Sul. Eu estava mesmo olhando aqui a previsão do tempo. A gente vai ter temperaturas, por exemplo, na quinta-feira, chegando a 25, 26 graus, Aline. Pois já pensou? Eu vi. Bom dia para ti, para todo mundo que acompanha e faz também o SBT Rio Grande. Hoje chegou a fazer 4 graus pela manhã, bem cedinho, lá no Vale dos Sinos. E imagina quinta-feira de tarde, 27 vi até em algumas previsões. Algumas previsões da meteorologia. Imagina 27 graus. Tem que ter muita saúde esse gaúcho mesmo, né? Para esse sobe e desce dos termômetros, a gangorra do tempo, como fala a nossa querida Estael, que ainda está de férias. É verdade, mas daqui a pouco a gente conta então e mostra as imagens deste frio, né? Desta nevasca que atinge muitas pessoas, incluindo muitos gaúchos lá na região da Cordilheira dos Andes. 12:03, eu sigo com a Aline direto da redação, porque imagens de segurança mostram um condomínio aqui de Canoas, criminosos entrando num prédio com toucas ninja, roupas camufladas e até fuzis. O alvo é um homem de 39 anos assassinado pelo grupo. E da redação, a Aline vai contar pra gente o que aconteceu, hein, Aline? E olhando pelas imagens das câmeras de segurança, até parece que se trata de policiais mesmo, né? Pela vestimenta, pela roupas que eles usam ali. Segundo a polícia, André, pelo menos 4 criminosos entraram nesse prédio, eles que estavam armados com 2 fuzis, dá pra ver nas imagens. A vítima era Paulo Augusto Arruda Hoff, de 39 anos, que cumpria a prisão domiciliar por participar de um assalto a banco na cidade de Sarandi, no Norte Gaúcho, em 2013. A suspeita é de que o assassinato tenha sido encomendado por uma das facções que disputa a venda de pontos de tráfico de drogas em Canoas. O irmão da vítima, segundo a Polícia Civil, já havia sido vítima de uma tentativa de homicídio no passado. Meu Deus, uma morte encomendada então, Aline. Uma morte encomendada é o que tudo indica e é o que a polícia já levantou até o momento. E pelo que a gente vê ali, ó, fortemente armados os bandidos, mas dá para ver também o rosto de um deles, né? Um outro usa 2, usa um capuz, um usa máscara, mas um está sem qualquer identificação no rosto e a gente acredita que essas imagens das câmeras de segurança também auxiliem na investigação. Ele baixa a cabeça ali naquele momento, ó, baixa a cabeça porque percebe que está sendo gravado, André. E o horário mostra, por volta de 6h30 da manhã, 6h33, significa também que isso pode ajudar outras câmeras de segurança da cidade a identificarem como, até porque é um horário com pouco movimento, né? Com pouco movimento, isso pode ajudar, portanto, na identificação desses criminosos. Olha, ó, 6h33, e isso certamente a polícia, com essas informações, consegue identificar e rastrear, até porque temos aí um cercamento eletrônico aqui na região metropolitana. Muito bem, rapidamente, mensagens já dos nossos telespectadores. Bom dia, queria aproveitar a audiência e parabenizar a aniversariante Duda. Parabéns, Raul Riet e Lilian de Dom Pedrito, e um beijo para a aniversariante, a Duda. Muito bem, André, abraços. Ângela Jungues, de 2 irmãos. Obrigado, Ângela. Muito triste isto, não aceitam o fim do relacionamento, diz a Giza de Campo Bom, se referindo a 3 feminicídios que nós tivemos no final de semana, de sexta para sábado, de sábado para domingo e de domingo para segunda. Eu quero chamar a atenção, esse rapaz que aparece, ele era o atual namorado de uma das vítimas de Gravataí, que era a Kathleen, né? Ele não é o criminoso, ele era o atual namorado e foi vítima junto com ela. E aqui diz a nossa telespectadora, muito triste isto de não aceitarem o fim do relacionamento, é a Giza de Campo Bom. Muito bem, seguindo com as mensagens dos telespectadores, aqui é o Clênio Corrêa. Nesta segunda-feira estamos de olho no SBT em Camboriú, Santa Catarina, Aline Schneider. Camboriú, temperatura amena em Camboriú, agora tem sol, 18 graus é a temperatura na cidade de Camboriú. Bom dia, sou a Luciana de Capão do Leão, não perco o SBT Rio Grande. Hoje de manhã estava assim, ó, uma baita geada. Deve mandar uma foto pra gente, né? Estava assim, manda. Vamos aguardar. Então estava com geada, estava tudo branquinho. Aqui é o Daniel e a Carla de Encruzilhada do Sul. Hoje amanheceu com formação de geada por aqui. Muito frio em Encruzilhada do Sul. E eu quero mandar um beijo a uma pessoa olha, muito especial. É o seu Sebastião de Souza Maciel, que nos acompanha do Imbé.
Ele que ficou dando susto assim na família, nas pessoas próximas, mas já está se recuperando e nos assistindo. Seu Sebastião, um beijo muito grande e uma boa recuperação para o senhor, que é do nosso litoral gaúcho, lá do Imbé, também nos acompanhando, né, Aline Schneider? Meio-dia, 7 minutos, atenção, teve droga dentro de casa. A polícia descobriu um esquema de teleentrega de maconha em Sapucaia do Sul, na região metropolitana. Veja agora num giro de notícias. 2 pessoas foram presas em flagrante por tráfico de drogas em Sapucaia do Sul na noite da última sexta-feira. A polícia já investigava um esquema de entrega de drogas na cidade e interrompeu uma transação que estava prestes a acontecer. A abordagem foi no momento em que o entregador buscava droga no depósito dos criminosos. Uma mulher era responsável por armazenar o entorpecente que seria distribuído. No local, a polícia encontrou 44 quilos de maconha, 200 gramas de cocaína e 1,5 kg de crack. 105 quilos. A Polícia Rodoviária Federal apreendeu uma carga de cocaína em Santo Antônio da Patrulha. O traficante de 25 anos foi preso em flagrante, carregando a droga no porta-malas de um Logan, com placas de Santa Catarina. A abordagem foi na sexta-feira durante uma operação de repressão ao tráfico na Freeway. De acordo com a PRF, a venda fracionada do entorpecente poderia render 18 milhões de reais aos criminosos. 3 pessoas foram presas em flagrante por tráfico, posse de drogas e posse ilegal de arma no sul do estado. Foi durante a operação de repressão ao crime na região de Pelotas, Canguçu e outros 7 municípios. 178 pessoas foram abordadas, 111 veículos e 30 estabelecimentos fiscalizados. O objetivo da Brigada Militar é reduzir os índices de criminalidade nessas cidades. Agora vamos falar sobre a maior tragédia da aviação brasileira, que completou 15 anos. O acidente da TAM deixou 199 mortos no dia 17 de julho de 2007. Nesse domingo, portanto, familiares e amigos das vítimas se reuniram aqui em Porto Alegre e em diversas cidades do Brasil, né, para relembrar essa noite, final de tarde, né, muito triste que nós tivemos e recordamos, lembrando das pessoas, né, e tantos gaúchos que se foram. O Guilherme Fadanelli tem outras informações para a gente sobre estas celebrações que aconteceram, né, Fadanelli? Pois é, André, em Porto Alegre, as celebrações ocorreram na tarde deste domingo no Memorial Largo da Saudade, que foi um espaço que foi construído ali próximo do aeroporto Salgado Filho em homenagem às vítimas do acidente da TAM. Um coração foi formado com flores brancas, amarelas e vermelhas, além de algumas fotos das vítimas. A cerimônia teve início com um toque de silêncio. Das 199 vítimas, 98 eram gaúchas. Relembrando um pouquinho o que aconteceu naquele dia 17 de julho de 2007, André, por volta das 5h19 da tarde, o avião A320 da TAM saiu de Porto Alegre com destino ao aeroporto de Congonhas, em São Paulo, com 187 passageiros. A aeronave não conseguiu parar na pista, passou sobre uma avenida e colidiu em um prédio da companhia aérea lá em São Paulo. Além dos ocupantes do voo, morreram outras 12 pessoas que trabalhavam no edifício atingido. E olha só, André, passados 15 anos dessa tragédia, ninguém foi responsabilizado ou cumpriu pena pelo acidente. Em 2015, a Justiça Federal absolveu a ex-diretora da Agência Nacional de Aviação Civil, Denise Abreu, o então vice-presidente de operações da TAM, Alberto Feierman, e o diretor de segurança de voo da empresa, na época, Marco Aurélio dos Santos de Miranda e Castro. Essa que foi a maior tragédia da aviação no Brasil. Eu participei, André, dessa cobertura também, acompanhando os familiares das vítimas aí em Porto Alegre. Lembro muito bem do desespero dessas famílias quando a lista com os nomes era lida num hotel aí da capital. Não, é verdade. Foram vários dias. Na verdade, a história, a história da aviação, né, a partir dessa data aí, isso está no coração de todo o gaúcho que viveu. Nós tivemos a morte de 2 colegas aqui do SBT, né? Eu lembro disso, não estava no SBT na época, mas lembro que era o João Roberto Brito, que tinha trabalhado com ele na RBS, e o Luiz Pinto.
E tantas outras pessoas conhecidas aí, afinal de contas, 99 gaúchos, o ex-dirigente do Internacional, né? Não lembro o nome dele agora, mas daqui a pouco me vem à mente, o próprio deputado Júlio Redecker, né? Estava dentro desta aeronave, e tantas outras pessoas aqui que nós lamentamos muito, e pessoas indo trabalhar, jovens passando férias, era o mês de julho, viajando para passar férias com familiares em São Paulo. Quer dizer, foi de fato uma tragédia. Alguns dos problemas identificados, né, Fadanelli, a própria pista do aeroporto de Congonhas, em São Paulo, que não tinha as ranhuras na pista, que estava em reforma, seria uma das causas. Um outro problema de um pino de travamento de uma das turbinas que aciona o reverso para poder frear o avião. Enfim, uma tragédia que aconteceu naquele final de tarde. E nós acompanhando aqui, estávamos com os telejornais no ar quando começamos a receber a informação e aí então a notícia de que o avião teria, portanto, saído de Porto Alegre. E a partir daí, como tu disseste, né, a gente acompanhando todas a divulgação de listas, a divulgação dos nomes, as dúvidas, enfim. Portanto, 15 anos deste acidente, um acidente da TAM que aconteceu na chegada a Congonhas, em São Paulo. Seguimos adiante. E a Polícia Civil confirmou ontem, domingo, a prisão do suspeito de estuprar uma jovem em Novo Hamburgo, no Vale dos Sinos. Nós mostramos semana passada sobre este caso que aconteceu no início da manhã, não é mesmo, Aline Schneider? Isso mesmo, André. Segundo a Polícia Civil, esse homem ali, ele estava foragido por violentar uma menina de 12 anos em Cachoeirinha e também estuprar uma mulher em Porto Alegre. O criminoso ainda possui antecedentes por tráfico de drogas. Na última sexta-feira, nós mostramos aqui no SBT Rio Grande imagens das câmeras de segurança que mostram o criminoso abraçando a vítima para disfarçar. Isso um pouco antes do estupro. A jovem de 22 anos foi deixada na parada de ônibus pelo pai para ir trabalhar por volta das 6h30 da manhã. E ali perto do local havia 2 homens empurrando um carrinho de reciclagem. E um deles foi até a vítima, abordou ela com uma faca pedindo dinheiro e a vítima disse que não tinha dinheiro, então por isso eles levaram ela até uma casa abandonada que era usada por moradores de rua para o consumo de drogas. Ao chegar lá, ele estuprou a jovem, essa de 22 anos, e depois de cometer o crime, levou a vítima de volta para a parada de ônibus. Que Segundo a Polícia Civil, o criminoso trabalha como papeleiro e vende doces em sinaleiras no centro da cidade. Esse caso foi na sexta-feira retrasada. Isso me faz recordar, André, que lá em Novo Hamburgo existe a Delegacia da Mulher que oferece de forma gratuita para mulheres vítimas de violência sexual um curso de autodefesa, que numa situação como essa pode também ajudar a contribuir de que forma elas devem agir numa situação como essa. Lembrem que o pai da vítima levou a menina até a parada de ônibus, né, para ser mais seguro. E no momento que desce da parada, não sei se aparece o horário ali, aparece o horário na tela, acho que eu tinha visto na outra semana, por volta de 6h30 da manhã, né, Aline? Ali, isso. Ó, 6h35, ali o horário. Foi no dia 8 de julho. Já por questão de segurança, largou a filha. Tu imagina essa situação, o medo dela, né? E por isso, nesses casos, talvez se tivesse um curso de defesa, mas está com uma arma ali, né, Aline? Está com uma arma, imagina o medo. É uma arma branca, assim, não estava com um revólver, mas chegar claro, né, ao André, ponto é muito difícil. A isso, gente né? reforçar que nunca é a vítima que é a culpada de uma situação de violência como essa, né? Por isso esse curso de autodefesa ajuda as mulheres, então, de que forma elas devem se portar e até mesmo a polícia sempre fala que não se deve reagir, né? Ainda mais se a pessoa tá armada. Mas é uma segurança a mais que a pessoa tem numa situação assim. Bom, a gente espera que ela esteja bem. Bom, esse homem foi preso, Aline, e vejam, e a gente chamou a atenção. Como que esta pessoa pode ainda estar solta, Aline? Isso na semana passada. Este era o nosso medo. Então percebam que ele estava ainda solto. Sabe-se lá se nesse período não cometeu outros crimes também. E foi identificado por ter cometido um crime contra uma menina. Qual idade a outra menina? A menina, a outra, tinha 12 anos. Meu Deus do céu. Em Cachoeirinha. Meu Deus do céu.
Bom, agora está preso então, Aline. Agora ele está preso, ele que foi preso lá de Novo Hamburgo. Esta era a imagem que se tinha do dia 8, quando ele atacou uma menina de 22 anos, né? No amanhecer em Novo Hamburgo. Meio-dia 17 minutos, 12 graus é a temperatura nesse momento. Essa violência contra as mulheres. A gente volta a falar de 3 casos de feminicídios que aconteceram agora de sexta para sábado, sábado para domingo e domingo para segunda-feira. 2 casos em Cachoeirinha e um caso em Gravataí e um que aconteceu em Cachoeirinha. Tá? O Lucas vai atualizar para a gente estas informações destes 3 casos. Começou já na sexta-feira, de sexta para sábado, com a Kathleen, né? A Kathleen e o namorado que foram mortos. A suspeita é o ex, que não aceitava fim do relacionamento. De sábado para domingo, um outro casal. E no amanhecer desta segunda-feira, um rapaz de 21 anos, matou a namorada, ela com 20 anos de idade. Lucas. André, esse caso que aconteceu, o mais recente, aconteceu hoje pela manhã em Cachoeirinha, nesse condomínio que vocês estão vendo nas imagens. Hoje cedo a polícia foi até o local acionada pelo próprio pai do suspeito, do namorado agressor que matou essa jovem, a Tainara Moraes, de apenas 20 anos. André, segundo a Polícia Civil, a Tainara foi morta por asfixia. Ela foi asfixiada por esse jovem dentro da própria casa e ele foi detido logo em seguida pelo próprio pai. O William Molina, de 21 anos, foi preso em flagrante, levado para a delegacia de plantão de Gravataí, onde vai ser autuado em flagrante, depois encaminhado ao presídio. E a informação que a gente tem até o momento é que ele não manifestou nada, até durante a prisão ele aparentava bastante confusão, não falava nada com nada e na delegacia também não se manifestou sobre o caso. Uma informação que veio há pouco apurada pela nossa produção, André, é que esse casal ficou junto por 6 anos, a Tainara e o William namoraram por 6 anos e há cerca de 10 dias ela teria rompido esse relacionamento e essa teria sido a motivação para esse 3º caso de feminicídio na região metropolitana deste sábado. Lembrando que foi o pai dele que imobilizou até a chegada da polícia, né? Que fez a imobilização revoltado, indignado com a atitude do filho, né? Desse final trágico. Chamaram o SAMU, mas infelizmente não tinha dado mais tempo, né, Lucas? André, as informações que a gente tem é que ela chegou a pedir socorro, pedia para que ele parasse com essas agressões enquanto ele estava asfixiando ela, não se sabe exatamente com o que, se com as mãos ou com algum outro tipo de objeto, que ela pedia ajuda e mesmo assim esse jovem não parou em momento algum. Aí o pai dele, quando soube de toda a situação, a gente não sabe detalhes ainda, se o pai estava junto com ele, tinha levado ele até o local, ou se foi chamado por ele depois de uma tentativa de fuga, não se sabe ao certo ainda, mas o que se sabe é que o pai segurou o próprio filho, chamou a Brigada Militar via 190 e quando os policiais chegaram no local, o jovem estava sendo segurado, estava detido pelo próprio pai. Então, ele foi preso em flagrante por esse crime de feminicídio. Lembrando, foram 3 casos, gente, no final de semana. Sexta para sábado, de sábado para domingo e no amanhecer desta segunda-feira. Recentemente, índices de criminalidade divulgados aqui no Rio Grande do Sul mostram queda em todos os índices de assalto, né, de roubo com morte, que é o latrocínio, mas o crime de feminicídio continua aumentando no Rio Grande do Sul e é assustador. Temos esses 3 casos de feminicídio e ainda um caso relacionado ao desaparecimento de uma jovem advogada de 29 anos lá em São Leopoldo. Se a gente tiver, até podemos colocar a imagem. A imagem, os últimos instantes dela caminhando, não se sabe o que aconteceu com ela, sabe-se que ela foi em direção à região do chamado Horto Florestal, é uma estrada que liga São Leopoldo até Sapucaia do Sul, próximo à linha do trem. Ela saiu para caminhar por volta de 3h e meia da tarde e a partir dali não foi mais vista. Inclusive foi criada
grande mobilização, está ali. Aí ela caminhando com uma roupa escura, caminhando pelas ruas de São Leopoldo, aí me parece que a Avenida Teodomiro Porto da Fonseca, está ali pelo canteiro central, vai em direção, ali um dos momentos também que ela circula, que ela vai caminhando pelo bairro Cristo Rei, lá em São Leopoldo, tá? E esse é o desespero, quer dizer, desde sábado à tarde, a procura intensa, né, por esta jovem, tá? A procura desta jovem e não se sabe ainda o mistério, mas daqui a pouco a gente vai, 14h59, por volta de 3 horas da tarde. E esses 3 casos de feminicídio, de sexta para sábado, sábado para domingo e domingo para segunda-feira. Deixa eu conversar com a Aline Schneider. Aline, a gente vem trazendo aqui esses casos e sempre se fala que é muito difícil, né? É muito difícil para as pessoas que estão do lado de fora. É um tipo, a própria autoridade policial fala que é um tipo de crime difícil de combater porque ele acontece, né, dentro de casa. Sim, talvez seja difícil, mas na maioria dos casos, Aline, há sinais. Há sinais de pessoas próximas, familiares, amigos, colegas de trabalho que vão percebendo alterações. E a pergunta, Aline, o que fazer? Agora, o que nós não podemos é deixar esses números crescendo como eles estão, Aline. É verdade, André. O que a polícia sempre orienta e indica, num primeiro momento, é avisar a autoridade policial de que algo está acontecendo, registrar, sim, o boletim de ocorrência, fazer a medida protetiva e como esse caso da Kathleen, o próprio Lucas mencionou antes, ela tinha feito tudo isso, né, Lucas? E a própria polícia disse que é difícil identificar, muitas vezes, o perfil do autor que pode cometer uma barbárie como essa, porque esse ex-companheiro da Kathleen, conversei também hoje de manhã com o presidente da instituição que ela fazia os serviços voluntariamente lá na cidade de Cachoeirinha. Ele afirma que o homem aparentemente não demonstrava nenhum traço violento, pelo menos não no trabalho, né, Lucas? Não, e valorizava a vida, porque ele era voluntário, gente. Ele era voluntário também. Socorrista voluntário. Socorrista voluntário. André. Então percebam, diga, Lucas. Não, só para a gente trazer essa questão do perfil desses 3 casos mais recentes. Tem o caso esse da Kathleen, que a Aline trouxe também, falou os detalhes, que era um homem que era socorrista, valorizava a vida, nenhum traço violento e cometeu esse crime. O caso de sábado, o Paulo Flores Schultz, que matou a Loiva Maria da Luz, os dois com 55 anos de idade, casados há anos, André. Uma família consolidada, 3 filhos, adultos já, planejavam fazer finalmente no mês que vem um casamento no religioso que eles nunca tinham feito. Enfim, uma família sem qualquer tipo de problema que pegou todo mundo de surpresa. E esse caso agora pela manhã também, esse William, um jovem, aparentemente sem nenhum antecedente criminal, nenhum vínculo com criminalidade, acabando o relacionamento e faz o que faz. Ou seja, realmente tem que perceber nos pequenos detalhes, porque se olhar apenas o perfil histórico do agressor, não tem como traçar nenhuma coincidência entre todo mundo. Até aproveito para perguntar ao Lucas, André, se tu me permite, nesse caso da Kathleen, esse ex-companheiro, a polícia tem alguma dúvida de que tenha sido outra pessoa ou ele já é apontado como principal suspeito? Ele é apontado não só como principal suspeito, como já está foragido por esse crime e está sendo procurado pela polícia desde sábado. E há câmeras de segurança que mostram o carro se deslocando e uma amiga, tá aí a imagem do carro se deslocando, e uma amiga, isso qual era o horário ali pela câmera de segurança? 1h49, né? Já do sábado. E uma amiga da Kathleen, sentindo, porque tinha recebido um recado, uma mensagem dele, né, Lucas? Ela foi ao encontro da Kathleen, foi até a casa da Kathleen e percebeu o carro lá na frente. Percebeu o carro na frente, deu a volta na quadra e depois de dar a volta na quadra o carro já não estava mais, né, Lucas? Isso, André. Essa amiga é a madrinha da criança. O suspeito havia pedido para ela buscar a nenê junto com a Kathleen, que ele teria algo a resolver com ela. Ela estava presa no trabalho e pediu para uma outra amiga em comum ir ver se estava tudo bem. Quando essa amiga chegou lá,
viu o carro, deu mais uma volta na quadra, quando voltou o carro não estava mais lá, então provavelmente foi nesse curto espaço de tempo, nesse curto período, que ele acabou matando a Kathleen e o namorado Fernando Ávila. E vejam como se diferenciam, né, os perfis dos autores dos crimes. Esse de sexta para sábado, que também era voluntário, né, socorrista voluntário, como a Kathleen também era, a Kathleen já tinha uma medida protetiva, correto, Lucas? No caso, né, no outro caso das pessoas da noiva, ali me parece que não tinha absolutamente nada, tanto é que o casal tinha marcado o casamento, mesmo estando com vários já há vários anos juntos, mas estavam programando uma união, né? E um casal de mais, acima de 50 anos, 52, 54 anos. E o mais recente, no caso de Cachoeirinha, um guri, 21 anos de idade, tá aí ele, 21 anos de idade. Não se tinha informação, não tinha passagem pela polícia, né, Lucas? Não tinha passagem, né? Inclusive foi o pai dele que imobilizou até a chegada da polícia. Meu Deus. E também não tinha um histórico entre os dois, apesar de viverem já há bastante tempo juntos, né, Lucas? Isso, André. Tiveram um relacionamento durante 6 anos. Muito relacionamento jovens. que começou ainda na adolescência, muito jovens. Se separaram há cerca de 10 dias, conforme a nossa produção apurou há pouco. E essa seria a motivação do crime. Ele não teria aceitado o fim do relacionamento. Então hoje pela manhã ou na madrugada foi até a casa da vítima e matou essa jovem, a Tainara Moraes, por asfixia, André. Que horror, que horror. Então tá aí, vejam só, 3 perfis, né? Bem distintos, bem diferentes um do outro, mas a mesma tragédia. E o que chama a atenção é que nenhum deles, pelo que foi levantado até agora, tinha um histórico violento, né, André? O único deles, pelo que se sabe... O primeiro tinha. Era o primeiro, o socorrista que tinha, mas nada que interferisse na atuação profissional dele ou no voluntariado, absolutamente nada. Tanto é que colegas jamais perceberam alguma movimentação, né? Então vejam só, tem isso ainda nesse tipo de crime. Ficaram em choque, né? A instituição, inclusive, reforça que ele, mesmo quando a própria polícia ainda não tinha confirmado de que se tratava a autoria, de que ele seria o principal suspeito, ele já havia sido desligado da corporação que trabalha de forma voluntária lá em Cachoeirinha. São 150 voluntários que fazem aquele trabalho brilhante lá em Cachoeirinha, atendendo a comunidade. E pela minha conta, pelos meus cálculos, nós estamos agora em julho e já por volta de 60 mulheres. 60 mulheres que perderam a vida mortas pela inconformidade, pela não aceitação de um fim de relacionamento, Lucas. André, uma estatística que cresce bastante no Rio Grande do Sul, na contramão de todos os outros indicadores da criminalidade, tudo envolvendo homicídios, o tráfico de drogas, roubos, latrocínios. Todos os crimes tiveram uma queda no semestre passado, com os dados que foram divulgados há pouco. E agora, André, o feminicídio é um crime que de 2020 para cá ele vem crescendo de uma forma até assustadora e desafiadora para os órgãos de segurança. E até o que a gente ouve muito das autoridades, porque diferente dos demais crimes que acontecem muitas vezes na rua ou conflito entre facções, aumentar o policiamento, aumentar a investigação, consegue de uma certa forma coibir. Mas os feminicídios, a violência doméstica que acontece dentro de casa, sem olhar externo, sem as pessoas perceberem, não tem, André, como colocar um policial dentro da casa de cada mulher que é vítima de violência ou que tem alguma medida protetiva de urgência. Então, esse é o grande desafio das autoridades, barrar esse crime que muitas vezes acontece de uma forma totalmente invisível.
Bom, a gente vai seguir acompanhando certamente e daqui a pouco vamos falar sobre o desaparecimento de uma advogada de 29 anos na tarde de sábado em São Leopoldo, no Vale dos Sinos. 12h31, meio-dia e 31. Deixa eu atualizar aqui as mensagens dos nossos telespectadores. Boa tarde, André. Sou o Gabriel de Vacaria. Estamos ligados no SBT. Manda um abraço aqui para o povo da Serra. Que Deus abençoe a todos, sim, que abençoe a todos nós. Obrigado, Vacaria. Parobé, agora que o sol foi aparecer, aí perto do meio-dia. Gilmar e Loreni, um abraço grande aos nossos telespectadores. Essa imagem é de Caxias do Sul ao vivo, né? Céu azul lá em Caxias do Sul. Oi, o melhor jornal, assisto todo dia. Mando um beijo pro meu bebê Ravir, 2 meses. É a Rosana de Carazinho. Olha que legal, Aline. Beijo. Bom dia, povo do SBT, de Venâncio Aires, um sol lindo. Manda um abraço para minha nora Hilda, que está de aniversário hoje. A sogra dela, a Marlene. Que bonita a relação, né? Que bacana isso. Tá aí a sogra mandando um beijo para a nora. Bom dia, estamos sempre ligados no programa Vladimir e Família, pessoal lá de Osório. Depois eu sigo atualizando, mas temos aí muitas mensagens. O Martins de Bagé também nos acompanhando. Jéssica de Cachoeira do Sul, sempre nos acompanhando. Frio, 12 graus em Cachoeira do Sul. A de São Leopoldo. Manda um abraço aqui para São Leopoldo. É a Maria Odete Dias e o Luiz Fernando Kunz. Alô, São Leopoldo, um abraço grande. Oi, André. Fim dos tempos. Enquanto não mudarem as leis, cada vez mais aumentam os crimes contra as mulheres, diz a Carla de Encruzilhada. Seguimos aqui ligado toda a família de Tupanciretã, Ana Paula, Eric e Ibanez Rocha também nos acompanhando. De Gravataí, a Ana, sempre com vocês. Parabéns pelo SBT Rio Grande. Tem sol em Dois Irmãos, mas ainda está frio, diz a Ângela. Olha só, tá aí o nosso telefone, 519-8027-5113. Telefone para vocês participarem, pode mandar beijo sim, mas também pode trazer informações e dificuldades que vocês têm, problemas na sua cidade, na sua rua, no seu bairro. Tá ali o número, é só mandar uma mensagem aqui para nós. Falamos aqui das temperaturas, Aline Schneider. Pois é, a gente segue com o drama de caminhoneiros gaúchos presos, né, lá no Chile, na Cordilheira. A última informação é de que militares... Eles retiraram os motoristas que estavam dentro da Cordilheira dos Andes, onde há risco de avalanches. Todos foram levados para locais seguros. Quem conseguiu sair da região, é lógico que está comemorando a volta para o Brasil. Na reportagem a gente mostra. Uma rápida trégua na neve permitiu que caminhoneiros pudessem seguir viagem. Depois de 4 dias parado na região da Cordilheira dos Andes, no Chile, o gaúcho Luiz finalmente cruzou a fronteira. Tinha dias que estava marcando temperaturas menos 15, menos 16. Teve colegas que relataram que tinha temperaturas menos 18 também. Abaixo de muita neve, muito gelo, mas conseguimos descer até a primeira cidade da Argentina. A aduana chilena monitora a situação. E quando é possível, máquinas fazem a limpeza da pista. O que preocupa os caminhoneiros parados é a previsão do tempo. O Serviço de Meteorologia argentino não descarta novas nevascas na Cordilheira dos Andes. Com o frio extremo na região e com poucos dias de sol, o gelo não derrete e isso dificulta a liberação das estradas. César e os outros colegas foram forçados a parar em Mendonça, na Argentina. O caminhoneiro saiu de Uruguaiana, na fronteira oeste do Rio Grande do Sul, e já deveria ter desembarcado a carga em Santiago, no Chile. A situação está sob controle aqui. No momento, até agora, o pessoal aí está ajudando, trazendo mantimento, água, alimentação. A proprietária de uma transportadora do Rio Grande do Sul está com 10 caminhões parados há uma semana. Porque nesse momento, o gelo dentro da cordilheira, ele toma. E aí ele quase cobre um caminhão. Então, para te ter uma ideia da dimensão que é. Tantos dias assim é atípico. Então, há muitos anos não se via essa paralisação tão forte. Olha, que coisa. Vejam que cobre a altura de um gelo caminhão. Ali, né? E aí, o que acontece, Aline? Uma parede Ficar de gelo. um tempo aí dentro do caminhão, no frio, até por um tempo se consegue, porque o caminhão tem o combustível para aquecimento,
Só que são vários dias. Então, por isso a retirada dessas pessoas, desses caminhões, e muitos que foram levados para abrigos, porque o frio... Olha ali, olha essa imagem aí. Gente... E não dá para andar, nem com correntes, para colocar as correntes para andar na neve, nem há condições para isso. Não há condições, o caminhão desliza como se fosse sabão na pista, né? Sem condições nenhuma. E a gente vai seguir acompanhando, porque a expectativa era de que no sábado, né, abrisse uma janela maior e que pudesse várias pessoas, né, centenas aí de carros e caminhões conseguirem se deslocar. Mas pelo visto não foi muito tempo. Sim, a nevasca, né? Nevasca. Cerca de 300 caminhões chegaram a ficar retidos ali naquele ponto. E ali conta caminhões, famílias que foram passar férias, ônibus de excursão, Aline, quer dizer, há todo um grupo grande de pessoas que estamos aí atentos acompanhando e a gente vai sempre atualizando por aqui. 12h e 37 minutos, atenção, um vídeo mostra o momento em que os bombeiros salvam uma criança engasgada. O Guilherme Fadanelli tem os detalhes pra gente, né, Fadanelli, direto da Serra. Pois é, André, olha só essas imagens ali, o carro chega, né, apressado em frente ao quartel do Corpo de Bombeiros lá de Lajeado, e essas imagens mostram também o pânico desses pais carregando a criança. A menina de 1 ano e 3 meses de idade chegou desorientada ao quartel dos bombeiros lá de Lajeado, no Vale do Taquari. Um dos soldados iniciou a chamada manobra de Heimlich para desobstrução de vias aéreas. Em menos de 1 minuto, a criança voltou a respirar. Logo depois, ela foi levada ao hospital. A mãe informou que a criança está em tratamento de refluxo. Ela já está em casa e a boa notícia é que ela passa bem, André. Isso aconteceu na última sexta-feira. Eu estava conversando, André, com o nosso colega Guilherme Roquetti, e lembrando que ele mostrou aqui no SBT Rio Grande essas manobras, a importância, né, de a gente ter conhecimento dessas manobras que salvam vidas. Nós mostramos aqui, inclusive, foi uma repercussão muito grande das pessoas agradecendo, porque, claro que não é muito simples, até no momento de tensão, não é simples por isso, mas, em tese, são movimentos fáceis, né? O problema é que você, na hora, conseguiu manter o controle, né, para pegar a criança, o bebê, enfim, manusear. André. Não, é difícil, mas não é impossível, né, Aline? O importante é agir rapidamente, né? Porque isso me faz lembrar de um caso que aconteceu recentemente lá em São Paulo, numa creche, numa escolinha, e que as próprias professoras demoraram para atuar uma criança que havia sido se engasgado com um pedaço de maçã. Demoraram muito para buscar socorro e a criança acabou não sobrevivendo. Então, mesmo que se saiba fazer a manobra, deve-se levar a criança imediatamente assim que perceba o engasgo. Olha ali, ó. Ali o socorrista, inclusive, isso é uma lei que exige que nas escolas os educadores saibam fazer esse tipo de manobra caso aconteça, já que a circulação e a quantidade de crianças juntas ali é muito maior, né? E é interessante porque, assim, essa manobra, muitas vezes os pais colocam a mão só no peito quando vira de bruços. Ou tenta tirar com a mão, né? Coloca a mão dentro da boca também, da criança. E aí empurra. Mas essa manobra ela é importante porque ali vocês percebam a mão, o dedo segurando o queixo da criança, que é justamente para não bloquear, né, a saída na garganta. Então são pequenos, né, pequenos cuidados e que eles salvam vidas. Que bom que esses pais conseguiram chegar a tempo, estavam em condições, né, de ir até um local onde profissionais estavam prontos ali para atender. E depois no adulto também, que é diferente, né? No adulto é difícil botar nessa posição ali da horizontal, mas ali como nós mostramos na imagem, aparece o adulto também recebendo essa manobra, porque muitas vezes se engasga até com amendoim, com coisas pequenas, e por isso que é importante que todos saibam a manobra de Heimlich, é isso? É isso, Fadanelli? Isso aí, ó, fui no meu alemão aqui, André. Não, mas... Mas vocês que são daí, vocês devem ser melhor que eu. Não, mas eu pergunto mesmo porque... É difícil mesmo, não. Eu sempre tenho cuidado, até eu tinha que
é que foi a pessoa que, né, que fez que criou esse... Mas tinha que ter um nome mais fácil. Mas eu não quero dizer errado mesmo, é Heimlich, né? Só pra gente Se não é isso, não é quase errado. isso, e quem tá em casa nos perdoa. A manobra da salvação. Isso. Pronto, tá resolvido. Que os anjos da guarda, bombeiros, sabem executar com precisão. Viu só que os pais chegam ali, né, na corporação e o bombeiro já vai rapidamente correndo, né? Estão sempre de prontidão. Ai, abençoados. Sem dúvida. Gente, quero mais uma vez agradecer os nossos telespectadores. Olha, eu vejo um telespectador muito especial entrando aqui no estúdio e tu conheces ele, viu, Aline Schneider? Eu vou fazer suspense. Fadanelli? Não, Fadanelli está em Caxias. Um beijo. Mas é uma pessoa muito querida, Olha só, eu recebo muitas mensagens aqui de telespectadores, eu faço questão de registrá-las, porque muita gente do interior e as pessoas agradecendo que aqui nós damos atenção, né, para o interior do estado. Que bom! De Tapes, Valquíria e o Camilo. Boa tarde, gosto muito de assisti-los. Raquel, do interior de Camaquã, principalmente porque as cidades do interior têm visibilidade. Obrigado, Raquel, lá do interior de Camaquã, que fica no sul do estado. Olha que legal. Um abraço para vocês, uma semana abençoada, Lucimara e Antônio, da cidade de Viamão, a Aninha, de Amaral Ferrador, a Luciana, de São Pedro do Sul, e aí vai também a Lidiane, de Lajeado. André, acompanhamos sempre no Litoral Magistério e Pinhal. Manda um abraço para esse pessoal, nós admiramos o trabalho de vocês. Um abraço do Arthur. Meu nome é Guilherme, de Itaqui. Manda um abraço para a cidade de Itaqui. Itaqui, fronteira oeste do estado. Boa tarde, André. Sobre o homicídio de Canoas, onde os criminosos conseguem ter acesso a estas roupas? Um abraço, é o Regis, de Sapucaia do Sul. Teve um homicídio que nós mostramos há pouco, né, Aline? E a vestimenta desses criminosos, né, com roupas características, é que existem lojas que vendem para policiais, né? Isso até é uma discussão que se tem, e muitas vezes conseguem fazer, forjar de fato, né? Tu sabe, André, que quando eu estava no litoral norte, lá em Imbé, nessa última temporada, conversando com os policiais, veio uma pessoa de uma dessas lojas vender na delegacia perguntando se ele não queria uniforme. E me chamou a atenção que na ocasião ainda eu perguntei, mas vocês têm que comprar o uniforme de vocês? Tem que, e não é barato. Mas assim como ele está vendendo para ti, ele pode vender para qualquer um? Pode. Pois é. E aí agora a dúvida, aí até acho que vale a pena a gente... Foi o que eu ouvi do policial. Exato. Não, mas isso tem, tanto é que tem lojas de militares, a gente vê, né, principalmente mais para o interior. Eu só não sei se há necessidade de tu deixar um registro, ou de comprovar que tu é policial, como é que isso funciona. Mas se tem acesso, sim. André, manda um abraço para Sertão Santana, meu nome é Tamara. Alô, Sertão Santana, coisa boa, interior. E eu acho que sim, e a gente, se pudesse, viajaria até mais aqui pelo nosso estado. Tem cada lugar bonito, tem cada cidade bonita, mas que bom esse reconhecimento dos nossos telespectadores. E o André adora viajar, né? Adora pegar a estrada. A gente manda em foto da geada e da torneira congelada, que estamos na busca aí da torneira congelada. Deixa eu dizer uma coisa. Teve agora no final de semana, uma vez eu falei aqui de umas vaquinhas que foram roubadas, tá, e colocadas dentro de uma Kombi. Uma história que eu sabia de tempos atrás. O Glauco tá dando risada até agora. O que aconteceu no final de semana? Alô, produção, a gente tem que ir atrás. 2 vaquinhas foram roubadas e foram colocadas vivas dentro de uma Kombi, tá? E a água congelada, isto não é história. O que aconteceu com as vaquinhas? As vaquinhas, pois é, a nossa produção vai explicar direitinho. Deve ter sido devolvidas pro dono, assim que eu espero, né? Voltaram para casa. Agora, tu imagina as 2 vaquinhas dentro de uma Kombi. A cena, né, é cômica. Aqui em Viamão, li essa notícia ontem. Então, por favor, a produção vai correr atrás e vai conseguir pra gente mostrar aí. Bom, meio-dia 40... E a água congelada, tu estava falando da água Nós já mostramos, o Fadanelli, cadê o Fadanelli? O Fadanelli sabe disso. Fadanelli, região de Caxias é muito fria, a torneira com água congelada. Mas o Glauco de férias podia, né, mandar pra gente um registro também. Será que ele tá por Gramado nesse momento? O Gaúcho da Neve me prometeu, viu, André? Lá na sexta-feira que eu estava ao vivo lá de Gramado, ele me prometeu que assim que der a próxima friaca forte, ele vai fazer o registro para nós. Olha só, Gramado ao vivo, e tem fila pro pedalinho.
Tem fila. Temperatura em Gramado é de 16? E aqui tá mais frio que Gramado. Pois é. É que eu acho que o sol bateu lá primeiro que aqui. 12. Tá bonito, né? A movimentação. Segunda-feira. E é mês de julho, pessoal de férias aproveitando o nosso frio na Serra Gaúcha. 12h46, atenção. Continuam as buscas pela advogada desaparecida em São Leopoldo. Foi no sábado à tarde. Aline, qual foi o roteiro? O que se sabe a respeito do desaparecimento dela, hein, Aline? O que se sabe é que ela saiu para caminhar por volta das 2h30 da tarde e não foi mais vista. Hoje as buscas estão sendo concentradas lá na área de Matagal, na Avenida Teodomiro Porto da Fonseca. Parece que esse local aí, ó, é um matagal, então, que fica perto do cemitério ecumênico Cristo Rei. Falei com o delegado lá de São Leopoldo, as forças de segurança da cidade estão reunidas agora de manhã de novo, empenhadas nas buscas da advogada Alessandra de la Torre, 29 anos, ela que teria sido vista, portanto, entrando nessa parte aí, ó, da cidade, aqui, ó, nesse matagal, Aline, né, André? Conhece aí, essa região? Sim, aí é o bairro Cristo Rei, isso deve ser perto da residência dela, da família. Ela deve ter saído daí, indo até em direção à Avenida Teodomiro Porto da Fonseca, e ali, bem onde existe o quartel 16 GAC, né, tem um posto de gasolina, tem um lojão grande que construíram ali, é perto da delegacia de polícia, inclusive, isso, ali perto. Mas aí, nesse 16 GAC, que é o quartel, quem está na Teodomiro, se pegar à direita, pega a Avenida Unicinos e vai para Unicinos. Para a esquerda, vai para o Transurb. E se vai reto, se chama ali o Horto Florestal. É o que liga São Leopoldo a Sapucaia do Sul. É uma avenida interna. Por dentro, pelo meio da mata, onde tem o cemitério ecumênico também. Só que as câmeras do cemitério não gravaram ela cruzando pela frente do cemitério. Então, muito provável que ela desapareceu nesse interregno entre o cemitério e o quartel, o 16 GAC ali. E o que a família também comentou é que ela saiu para caminhar, era algo que ela fazia costumeiramente, era normal ela ter esse tipo de atitude, mas não levou celular. E muita gente, quando vai sair para se exercitar, não leva celular até com medo da violência, né? Exato. De daqui a pouco ser interceptado, enfim, algum bandido levar o aparelho junto. Ela estava sem o celular. Felizmente, rapidamente os familiares logo avisaram a polícia, então deram essa identificação das vestes dela. Isso é uma observação importante que a polícia faz. Assim que alguém, um familiar, um conhecido desaparecer, avise detalhadamente a forma que a pessoa estava vestida. E muito importante, André, que depois, se a pessoa é localizada, quando localizada, a gente torce para que a Alessandra seja localizada o mais breve possível, bem, que também se avise a polícia, porque existe um registro muito grande de pessoas que são encontradas, mas a polícia não é comunicada desse reencontro e segue no sistema constando o desaparecimento. E nesse caso, o delegado, acho que é São Leopoldo, é André Serrão, isso, né? Ele já tinha mobilizado as equipes antes mesmo da ocorrência chegar até a delegacia, porque nesses casos é um caso que não pode perder tempo. Imediatamente mobilizou a equipe mesmo antes da ocorrência ter chegado. E segue a mobilização. Teve helicóptero durante o final de semana, cães farejadores. E não se sabe, porque ali tem uma mata muito grande, Aline. É uma mata que ela começa nessa avenida que eu me referi, perto do quartel, e ela vai praticamente até a BR-116, onde sai lá no outro lado do zoológico. Então tem ali, tudo bem, tem uma parte que é da Unicinos, mas enfim, é um local grande. E tem o lado contrário também, onde há uma mata. E é isto que a polícia quer saber, se ela foi vista. Porque houve uma outra dúvida, assim, muita gente diz, a gente viu entrando na mata. Eu entendo que entrou no sentido da mata, entrou no horto florestal, né? Ela não entrou mato adentro? Mato adentro. Então, ela pode ter saído dali, não se sabe. E a gente reza e pede para que todos colaborem, que viram, né? Que viram. Aí que tá. Alguém sempre caminhou, vê alguma coisa, né, André? Então é importante que essas pessoas que tenham qualquer pista, que entrem em contato pelo telefone que está aparecendo ali na tela, ó, vai mostrar de novo, que é o 0800 642 0121.
qualquer informação sobre a Alessandra de La Torre, avisar então a Polícia Civil. E diz aqui a Bellini, né, de Sapucaia do Sul, esse lugar é muito perigoso, muito deserto mesmo, onde a advogada passou. Então essa é a preocupação, é um local de fato bastante perigoso, sábado à tarde, talvez menos movimentação, né? Mas enfim, tá aí as imagens, há uma grande mobilização e a gente aguarda por boas notícias. Deixa eu agradecer pode vir a imagem para mim, se me permite, hoje muitas mensagens de telespectadores de Livramento, acompanhando vocês, a Vanderleia. Desejo uma ótima tarde aos meus colegas, sou a Daphne Rosa de Caçapava do Sul. Manda um beijo para os meus pais, o Nelson Santos Oliveira e a Sheila Pereira da Rosa. Tá aí, ó. Beijos e abraços, né, Aline? Beijo. Eu e a minha família assistindo, bairro Agronomia em Porto Alegre, Fabiane, meu filho é Andrew, a Ana Clara, o Vitor e o Douglas, meu marido, também nos acompanhando. Irene Ávila de Santa Rosa. E olha só, o pessoal do SAMU a base Santana da Boa Vista, nos assistindo pelo YouTube, pessoal do SAMU nos acompanhando. Legal. Abraço para nós de Tiradentes do Sul, Jussara e Vilmar Franco. Boa tarde, Ricardo de Cachoeira do Sul, sempre acompanhando. Manda um beijo para Sertão Santana. Já mandei, eu acho que eu li essa mensagem umas 3 vezes. Sertão Santana já tá cheio de beijo. Meio-dia, 52 minutos e continua o nosso convidado. Eu posso dizer quem é, Matheus Schenck? Posso dizer quem é o nosso convidado? Hein? Eu quero saber. Hein? Atenção, mistério. Em seguida, no Blocão do Esporte. Vai trazer boa notícia? Hein? É um cara bonito. É um cara bonito. E um cara que me xingou uma vez em São Leopoldo. Ele achou que era uma brincadeira minha na rua, tirando o carro, né, da garagem. E era um assalto ali. Ele disse, o André... Ele disse, não tem nada de André, é assalto mesmo. Mas daqui a pouco não adianta ficar vermelho, não. Daqui a pouco eu conto quem é, mistério. Muito bem, centenas de pessoas participaram da parada de luta LGBTQIA+, neste domingo aqui em Porto Alegre. Esse e outros assuntos no Giro de Notícias aqui pelo Estado. A festa do orgulho LGBTQIA+, aconteceu na Orla do Guaíba com shows e apresentações artísticas. A parada de luta é realizada na capital desde 2007, paralelo à Parada Livre. No evento também foram feitos testes rápidos e gratuitos de HIV, sífilis e hepatites B, C e também a distribuição de preservativos. O fogo começou por volta das 5h30 da manhã do último sábado. O incêndio de grandes proporções atingiu 10 mil metros quadrados de um pavilhão da floricultura que fica em Bom Jesus. Os bombeiros só conseguiram controlar as chamas depois de 3 horas de trabalho. Ninguém ficou ferido e ainda não se sabe a causa do incêndio. Um graxaim atropelado foi resgatado pelo 3º Batalhão Ambiental da Brigada Militar em Caxias do Sul. Foi na última sexta-feira, depois que os agentes foram informados por telefone de que o animal estava em via pública. O graxaim foi socorrido até um hospital veterinário, onde se recupera dos ferimentos. Muito bem, chegou a hora do Blocão do Esporte e em seguida o nosso convidado, muito mais... Eu gosto... Como é que é o teu nome mesmo, hein? Luiz Carlos Reck, daqui a pouco, aqui no Blocão do Esporte. E Matheus Schenck também. Eu volto amanhã. Obrigado pela companhia. Esporte SBT. Oferecimento MrJack.bet. Palpite certeiro, saque instantâneo. Acesse MrJack.bet e desafie-se. Muito bem, Blocão do Esporte no ar. Muito boa tarde para você que está ligado com a gente. Seja muito bem-vindo ao Blocão do Esporte no SBT Rio Grande. Você está convidado a participar com a gente no nosso celular. Eu já estou com o meu aqui a postos. Você manda mensagem e a gente vai acompanhar, vai fazer junto esse Blocão do Esporte. Você também pode acompanhar o nosso programa no YouTube, ao vivo, lá no SBT RS. Vai lá e já te inscreve no canal. Ô, Luiz Carlos Reck, me conta uma coisa. Que história é essa de assalto com o André Har? Me conta rapidão, assim, bem rapidinho. Um abraço, Matheus, um abraço, André. Grande Aline. Tava chegando em casa e tinha um sentimento de estar sendo seguido, né? Mas eu, tranquilo, saber lá quem é que tá me seguindo, né?
Dali a pouco começou a se bobear, disse, deve ser o André, né, é todo extrovertido, assim, né? E aí eu disse assim, vai te catar, André. Que catar o quê, André? É assalto mesmo. Aí entrei casa dentro, empurrei os caras para dentro da minha casa em São Leopoldo e tal, mas consegui me safar bem. Fechei o vidro, os caras não conseguiram quebrar o vidro. Um negócio impressionante. E eu estava falando com o nosso chefe na época, o Alexandre Calderon. Eu disse, só um pouquinho, Caldeirão, o André tá me enchendo o saco aqui. E aí... Ele levou a culpa. Meu Jesus. Foi isso mesmo. Que coisa séria. Que bom que no final, no frigir dos ovos, os caras ficaram com medo e deitaram o cabelo. Eu falei em André Rar, falei na autoridade máxima de São Leopoldo, os caras se mandaram. A irritação, né, acabou afugentando os assaltantes. Mas olha só, eu não tô só com o Luiz Carlos Reck nesse Blocão do Esporte. Tem mais gente. No sábado, a Dani Hill acompanhou de pertinho o Grêmio Tombense e tomou um caldo. Dani, me conta como é que foi, Arquibancada Grenal. Uma gestação, pandemia e cá estamos de volta com as bênçãos de São Pedro, chuva, Arquibancada Grenal, Grêmio Tombense. A gente não vai tombar pra eles não, hein? E o que te tirou debaixo das cobertas nessa chuvarada? É paixão, né? É coisa que vem de mãe pra filho. É verdade. É de mãe pra filho? É de mãe pra filho. Mãe, arrisca o palpite pro jogo hoje. Meu é 2-0. Eu acho que hoje vai ser um pouquinho melhor. 3-0 e a gente faz os gols que errou contra o Náutico. Alguns sinais de que você é um profeta. Que emoção é estar de volta aqui no Arquibancada Grenal. Mais um golzinho ainda fechar o primeiro tempo. O Piquelo foi lá e ó. Piquelo foi lá e ó. O torcedor até começa a falar em retornar para a Série A, hein? Acendeu as esperanças. Olha que lindo! Tudo iluminado! O torcedor com celular, lindo demais! Eu já quero chamar a classificação do Campeonato Brasileiro da Série B, a primeira metade da tabela, para mostrar para o Luiz Carlos Reck e perguntar se essa empolgação da Dani e da gremistada se justifica. O Grêmio encontrou esse caminho de jogar e entender como é que é a Série B, Reck? E outra, o Grêmio é melhor que todos os outros na nominata, disparado. Até que o Cruzeiro? Melhor que o Cruzeiro, muito melhor que o Cruzeiro. Se pedir de improviso, perguntar para alguém aí, me dá 3 nomes do Cruzeiro, a pessoa não sabe. Mas eu quero melhorar ainda essa euforia, esse otimismo. Grêmio e Sport ali estão, né? O Grêmio com 32, o Sport com 26. Pega mais um jogo que é contra o mesmo Sport em Porto Alegre, onde o Grêmio tem mais de 81% de aproveitamento e a diferença hoje pode se materializar em 9, desde que o Grêmio cumpra essa missão de ter que ganhar o tal do confronto direto. Então, só pegando o mano a mano, Grêmio e Sport, e o Grêmio ganhando do Sport, o Grêmio já estaria com mais do que uma mão na vaga para a Série A do ano que vem. Eu acho que o Grêmio vai se classificar com naturalidade e todos os que chegaram são melhores do que os que aqui estão. O Lucas Leiva, o Guilherme e até o Tassiano, o odiado Tassiano. Que hoje ainda fiz uma enquete envolvendo o Tassiano. Quem deve sair para entrar o Tassiano ou ele não deve entrar? Ele não deve entrar. O Grêmio tem muitos reforços, não só os jogadores que estão fora de lesão, mas também os jogadores que estão sendo contratados. Mas por enquanto parece que a torneira fechou, não vem mais ninguém, né? Sabe que o Grêmio e o Internacional não tem dinheiro para contratar. O Grêmio tem capacidade de endividamento e até ali. E o Internacional tem dinheiro para receber e tem dificuldades de receber esse dinheiro pelo trâmite democrático. Então, não esperem grandes milagres na janela, nem de Grêmio, nem de Internacional. Eu acho que o Inter vai continuar no vestibular de centroavante. E o Grêmio, se fosse contratar alguém, para que posição seria? Lateral direita? Mas aí tem que confiar um pouco no Edilson, o Edilson que faça a sua parte. No final de semana mesmo, o presidente Romildo falou que poderia daqui a pouco buscar um meia, mas o meia está jogando muita bola, que é o Campas, que fez, segundo o presidente Romildo, o melhor jogo pelo Grêmio nesse jogo contra o Tombense.
Ou seja, os nomes que estavam sendo contestados até agora há pouco começam a mostrar a que vieram, né? E acho que esse é o momento ideal para o Grêmio crescer, né, Rec? Porque assim, o Grêmio pega todos os adversários que a gente viu na tabela ali, o Cruzeiro, o Vasco, o Bahia e o próprio Sport, todos esses jogos são na Arena no segundo turno, né? Ou seja, o Grêmio tem, a gente tá vendo aí, ó, Cruzeiro, Vasco, Bahia e o Sport são adversários diretos, mas que o Grêmio vai jogar com o apoio da torcida. E parece que rolou essa sinergia, né? O Grêmio tá chamando o torcedor pra Arena de novo. Isso é bom e é ruim, né? Porque esses aí são os mais fortes. Podem aprontar até na casa adversária. O bom é que dentro de casa, contra os pequenos, o Grêmio só foi surpreendido pela Chapecoense. Porque empatar umazinha com o Criciúma não é problema nenhum. Verdade. Agora, em relação à meia, o lugar onde o Grêmio mais tem jogadores é na meia. Bitelo, Gabriel Silva, Campas, Tassiano e outros que tais. Então, quer dizer, Pedro Lucas, ali é que o Grêmio não precisaria. O Grêmio não precisa de um meia, o Grêmio precisa do meia. Essa é a diferença. É a diferença. E estando na Série B fica um pouco mais difícil. É mais difícil. Agora o Grêmio está preparando os jovens. Verdade. O Grêmio está louquinho para diminuir o elenco. Mandar Thiago Santos, Lucas Silva, mandar caminhar. Verdade. E olha só, sobre essa classificação, o momento bom na tabela, o Roger Machado falou, a gente acompanha um trechinho da fala dele agora. Se a gente fizer uma comparação da primeira divisão com a segunda divisão, né, a pontuação que a gente está no mesmo momento, a pontuação de no máximo segundo colocado. Né, porque, na verdade, 2 times descolaram muito cedo no campeonato. Né, então, pareceu que os outros estavam atrasados. Nós temos quase 60% de aproveitamento, o Cruzeiro está com quase 80%, é um aproveitamento muito grande. O certo é que o cenário é de otimismo, né? Principalmente por a gente estar, nesse momento, conseguindo conciliar boas atuações com os resultados de campo. E além do Roger, uma outra situação que chamou a atenção nesse final de semana foi mais uma vez o Kahneman. Eu já vou chamar um trechinho de mais uma palestrinha do Kahneman pré-jogo. Confere só e depois a gente comenta, vai lá. Si salimos matando del minuto 1 ganamos. Si salimos pendejeando, pasan cosas ruins, entonces, boté pie, alá na grama, mato. Eles têm bom contra-ataque, entonces mato alá na frente. Mato alá na frente. Estamos alá na frente. Com ponto acima deles, porque corremos mais, porque jogamos mais, porque temos melhor defesa, porque atacamos melhor. E o presidente Romildo, depois do jogo, deu uma notícia mais otimista para o torcedor sobre renovação com o Kahneman, né, Rec? Falou que já está tudo alinhado para daqui a pouco conversarem. A política vai renovar o salário do Kahneman. A ideia era diminuir bastante para ter uma folha de 7, 7,5 no final. Quando Alberto Guerra, que é um dos candidatos favoritos para vencer a eleição, disse é o Kahneman e mais 10, o presidente se obrigou a dizer: nós não queremos bater o que o Qatar oferece, mas se o Kahneman aceitar um valor razoável, o Grêmio vai renovar. Então vai renovar. Não tem dúvida sobre a importância dele, né? E a do próprio Jeromel. O que tá jogando o Jeromel, né? É impressionante aos 36 para 37 anos. Tá certo que a Série B é um nível inferior, mas é um jogador que no ano passado conviveu muito com lesões e esse ano tá se provando, né? E se arvorou. O Grêmio agora, quando cresceu de rendimento técnico e entrosamento, ele vai ao ataque, se desprende e vai. É outra característica positiva que se conhecia um tanto quanto, mas menos do que ele está apresentando. É verdade. Olha só, pessoal, seguinte, eu tenho um convite para vocês. Hoje tem jogo do Brasil na Copa América Feminina. Já põe as imagens do último jogo, o Brasil vencendo a equipe do Uruguai por 3-0, porque assim, há muito otimismo para essa partida de hoje. Às 6 da tarde, rola a bola para Brasil e Venezuela, exclusivo em TV aberta aqui no SBT. Olha esse gol da seleção brasileira na Copa América contra o Uruguai. É essa seleção que enfrenta a Venezuela hoje. Vai ser mais um show de bola, tenho certeza. Se vencer o Uruguai fácil, se vencer a Argentina fácil, não vai ser contra a Venezuela que vamos se complicar, né? Lembrando que as 2 finalistas dessa Copa América vão para a Copa do Mundo Feminina no ano que vem e também para os Jogos Olímpicos de Paris 2024. Toda a sorte do mundo para a seleção brasileira. Mas olha só, voltamos aqui para nossa aldeia, para nossa realidade da dupla Grenal, porque o Moisés tem proposta do CSKA Moscou. Luiz Carlos Reck, me detalhe esta proposta. É por empréstimo? É em definitivo?
Como é que é? Sabe que tem até, peguei minha colinha aqui, é Gaiche, o nome do centroavante. Adolfo Gaiche. Adolfo Gaiche. O Adolfo Gaiche é um centroavante que está lá, de Valde, como diriam lá em Lagoa Vermelha, né? Não está fazendo nada. Começou no São Lourenço, teve algum destaque em Pan-Americano, na seleção argentina, mas não se deu bem no CSKA. Poderia ser um negócio fácil. Agora, o Inter também tem que dividir um pouco com o jogador, com o staff do jogador, um pouco com o Corinthians. Isso poderia dificultar. Então, se chegar na monta que as três partes querem, eu acho que o Moisés vai, porque o Inter não vai segurar um jogador de 28 anos que quer ganhar dinheiro. E só pode ser vontade de ganhar dinheiro, porque de sã consciência, quem é que quer jogar na Rússia? Minha Nossa Senhora. O Yuri Alberto mesmo não quis, né? Não quis, e outra, só tem o torneio regional lá e uma que outra Copa, como o próprio Moisés disse no sábado. E disse ainda que está pensando na proposta. Então, conjuminando tudo, né? Havendo a conjugação dos três interesses, do staff do jogador, do Corinthians, do Inter, dos quatro, né? Mais o Moisés e o centroavante vindo para cá, me parece que fica mais fácil. Agora, depende, acho que 80%, 90% do próprio jogador e do sentimento do agora. Lá tem guerra. Pois é. E como você falou, né? Os jogadores no futebol russo hoje só jogam a Premier League da Rússia, no máximo a Copa da Rússia. Os torneios europeus, os clubes estão banidos nesse momento. Sim, não podem punição, jogar. Né? Punição. Exato. E o próprio Moisés falou depois do jogo contra o Atlético Paranaense, falou sobre a proposta, algo raro, né? A gente raramente vê jogador falando sobre proposta recebida. Vamos conferir um trechinho nesse trecho que foi gentilmente cedido pelo pessoal do Vozes do Gigante. Confere só. Em relação a proposta do CSKA, realmente o clube tem interesse em mim, mas isso está sendo tratado com o meu agente, com a diretoria, né? Mas quero dizer que eu estou focado aqui, né? Tô focado 100% aqui no Internacional, sou jogador do Internacional, né? Claro que quando chega a proposta é normal isso, né? Os atletas estão acostumados com isso, mas meus agentes estão tratando bem junto com a diretoria. Tem o René, tem o Tauan Lara, tem o Paulo Vitor. Acho que está se encaminhando para negociar e não sentir falta do Moisés. Né? Agora, vê como o futebol é dinâmico, como diria o filósofo Rafael Bandeira dos Santos, ex-presidente do Grêmio, né? Ele era bem reserva do René. Por quê? Porque o René correspondeu à expectativa. Mesmo que não seja a expectativa máxima, ele quebrou bem o galho na lateral esquerda. E por que o René era titular? Porque não gostavam do Moisés. Exatamente. Aí entra o Moisés, agora não gostam do René. Quer dizer, tem viúva do Moisés, já parece incrível isso. Mas o Moisés tem uma coisa que o Rio Grande do Sul gosta. É um jogador raçudo. Verdade. Como era o Rodinei também. Mesmo praguejados, eles eram utilizados pelo Abel Braga e quase foram campeões brasileiros. A gente já está vendo aí, Rec, os lances do Inter contra o Atlético Paranaense, 0-0 em Curitiba. Bem dizer, um time misto do Inter, né? Devido a tantos desfalques, tantas lesões. Não me parece exagero dizer que foi um resultado muito bom, né? Tá certo que a gente está vendo que o Inter teve chance, mas 0-0 contra o Furacão lá é um resultado bem aceitável. Esse lance que apareceu há pouco aí do Pedro Henrique, que a bola bateu no poste. Que azar, né? O pessoal diz, não é força, é jeito. Toca com o peito do pé e faz o gol. Ele deu-lhe uma paulada, quase derrubou o poste, mas isso não vale gol, não adianta nada. O Internacional deu 2 bolas no poste e no último momento da partida se enrolou todo. O Johnny, essa é do Depena, né? Isso, do Gabriel. Se não me engano é o Gabriel, né? Não, é o Depena mesmo, pode ter certeza. O Depena. Até pelo jeitinho de bater na bola. Mas no final do jogo, esse aí foi o entreveiro na zaga do Internacional, que quase lance do Daniel ali, ó. Exatamente. E isso aí pode sempre redundar num pênalti. Então foi chance de gol claríssima, né? Chance clara aí com o Depena também, né? E esse é o início do segundo tempo. Aí é a falta do centroavante, né? Exatamente. Ele teve que cobrir ali a falta de alguém. Mas o Inter tem problemas com o cabeceio do centroavante, né? O alemão não cabeceia, o David tem medo de colocar a cabeça. Então é complicado, é um vestibular complicado de centroavante esse. E aí, o Wesley Moraes, que é grandalhão e não cabeceia. E aí a jogada que é um bate-rebate, o Johnny sobrou no pé errado, né? No pé do Johnny. Alguns viram pênalti aí, quer ver? Será que foi? Nesse momento que o jogador coloca o pé, ó. A gente tem até esse lance separado. Mas eu não achei pênalti, não. Eu também não. Porque os dois tiveram o mesmo objetivo, né? Chegar na bola ao mesmo tempo. Ó. Então,
O Mano Menezes disse que para ele foi pênalti, mas o curioso é que o próprio Carlos de Pena, que está ali perto, foi sincerão, disse que para ele não foi nada. Foi, exatamente. Eu estava nesse jogo, eu fiz cobertura desse jogo, eu me surpreendi com a colocação do de Pena. Disse, não houve nada. Olha só, quem deve ter gostado até do empate, foi o Mano Menezes. Acho que dá para dizer que ele gostou, ou estou exagerando? Gostou porque lá ele poupou quem ele quis poupar de medo dele. Achou, diz, se eu colocar um time bom posso perder igual, então eu vou arriscar um empatezinho e conseguiu um empate. Pelo que produziu o Internacional, poderia até ter ganho. Olha só, o Mano Menezes falou depois do jogo e, disse que o Inter ainda tem margem para crescimento, se liga. O mais importante é você não se acomodar, exigir da gente mesmo que se faça mais, trabalhar para fazer mais. Se estamos bem, vamos tentar ficar muito bem. Depois de ficar muito bem, vamos tentar ficar ótimo. Nessa semana, o Mano Menezes vai ter muita prova, né? Ele tá tendo o Wanderson de volta, voltou hoje a treinar com o time, mas talvez seja só ele, né, pro jogo contra o São Paulo. E depois no final de semana tem o Palmeiras fora de casa, né, Rec? E o Wanderson é um lugar que até vinha sendo bem preenchido, né? Porque o Internacional teve o Maurício no lugar do Tyson, que já estava no lugar do Alan Patrick, né? Então seria bom se um desses aí voltasse. Acrescentaria até mais. Só que o Wanderson é o melhor jogador do time. Na qualidade técnica, no 1 para 1, ele estava fazendo furor, né? Então, seria muito interessante contar também com o Wanderson. O Wanderson de um lado, tem o alemão de centroavante, tem o Pedro Henrique do outro lado. O Maurício tem reagido bem, porque agora a cobrança é cada vez maior. Que o comparativo é com os bons. Antigamente era com o que tinha. É verdade. Vamos botar a tela de classificação no ar aí para você ter uma ideia de como é que está o panorama desta Série A do Brasileirão. Lembrando que hoje o Palmeiras joga em casa contra o Cuiabá, pode ir vencendo, reassumir a ponta, que nesse momento está com o Atlético Mineiro. O Inter foi ajudado, digamos assim, pelo empate, né, do Fluminense contra o São Paulo. Os dois ficaram ali embaixo do Internacional. A gente já tem a segunda metade também, para a gente ver que o Juventude tá indo, né? O Juventude tem que fazer 1,5 pontos por partida. O Juventude tem 19 do segundo turno, mais uma desse aqui. Tem 20 jogos, tá? E tem 13 pontos. Precisaria fazer mais 32. Então dá 1,6 por jogo em 20 jogos para dar os 32. Tem que fazer 1,6 de 3 pontos a cada partida do Juventude para não cair. É só o mínimo. A gente está vendo aí, o Ju perdeu o pênalti, né, contra o Goiás, 0-0 em casa. O Ricardo Bueno errou o pênalti. O próximo jogo do Juventude é só contra o Flamengo, que deve ter a estreia do Everton Cebolinha nesse jogo, justamente contra o Juventude. Que azar do Juventude. Mas olha só, a gente está se aproximando do nosso... Jogo em Brasília esse do Flamengo. É verdade, jogo em Brasília, bem lembrado. O jogo contra o Curitiba já foi em Brasília nesse último final de semana. O negócio é arrumar grana. Importante. É importante. Olha só, a gente já está chegando perto do final do blocão e, claro, perto do final do blocão tem o quê? Aquele lance bizarro, curioso, divertido. Aconteceu no Camboja. Você sabe onde é que fica o Camboja? Sabe onde é que é o Camboja, Rec? É longe. É longe. Fica lá na Ásia. Isso. Se você for para lá, é bom estar preparado para o calor. Bruno Krenkel, brasileiro catarinense, fez esse golaço. Eu achei que era uma coisa esdrúxula, não? Um golaço mesmo. Golaço brasileiro na segunda divisão do Camboja. Assim existe futebol na segunda divisão do Camboja. Se você gosta de mais lances curiosos assim, acompanha meu canal no YouTube. Agora, cada golaço que eu ver, eu vou dizer... Vai assistir lá no Camboja. Ou no Nonsense Football, meu canal no YouTube. Também vou fazer o nosso jabá. Olha só, pessoal, a gente está ficando por aqui hoje. Amanhã tem mais, amanhã tem participação ao vivo de convidado direto de Brusque, onde o Grêmio joga contra o Brusque na Série B. Rec, muito obrigado. Valeu, sempre é um privilégio. Como diria mestre Mendes Ribeiro, foi um privilégio ter estado com vocês. Depois dessa, não preciso nem falar mais nada, né? Tchau.